Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar do livro de Salmos, o livro mais conhecido, mais comentado de toda a Bíblia. Provavelmente você deve conhecer algum salmo, deve ter o seu salmo favorito, e hoje nós iremos estudar profundamente esse livro que traz tanto conhecimento e que serve como um guia prático de oração e um guia de como você clamar a Deus, tanto com lamentos quanto com louvores. Então, acompanha comigo os meus slides para você não perder nenhum detalhe dessa aula. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Já deve estar aparecendo para vocês aí. Livro de Salmos, então. Para que a gente não perca de vista nenhum detalhe, então vamos lá. Qual é o conteúdo? O conteúdo se trata de 150 salmos de rica diversidade em um arranjo que serviram como inário para o judaísmo pós-exílico no Segundo Templo. Então, ou seja, após o exílio. A data da composição, né, então tem no início da monarquia até o evento, né, pós-exílico. Parei, Diego, mas você não acabou de dizer que era pós-exílico? Sim, mas isso é o arranjo dele, né? Porque os salmos eles começaram a ser compostos bem antes. Então, ao que este livro ou que estes salmos, né, eles dão ênfase. Então, confiança em Deus, louvor pela bondade de Deus, lamentos por iniquidade e injustiça, Deus como o Rei do universo e das nações, o Rei de Israel como representante de Deus em Israel, Deus como povo da família, Deus como povo da aliança com Deus, Sião e seu templo como um lugar especial da presença de Deus na terra. Então, para que a gente possa entender bem, Salmos, primeiro a gente tem que entender toda a sua estrutura. Então, são 150 salmos, tá? Então, esses salmos não foram escritos todos pelo mesmo autor. Então, existem autores diferentes. Nós temos, claro, né, uma predominância dos salmos de Davi, sendo estes compondo 73 salmos, mas também nós temos salmos de Asaf, com 12, dos filhos de Corá, que são 11 salmos, e Emã e Etã, com 2 salmos, e anonimamente, que nós nem não conhecemos o nome do autor, temos 49 salmos. Ou seja, é bastante autor que nós desconhecemos. Para melhor entendimento, né, este arranjo, ele também não é uma mera coxa de retalhos com os salmos todos perdidos e aleatórios. Então, se você pegar, por exemplo, às vezes um livro de poesia, você vai ver que às vezes um livro de poesia, você abre em qualquer página e você lê ali a poesia que você quer, né, no dia, né? Não são como aqueles cartõezinhos de frases inspiradoras do dia, que você lê aquela frase. Não, existe todo um propósito na composição desses salmos. Os salmos, eles têm uma estrutura, né? Não é uma coisa sortida, perdida. Apesar de você poder abrir em qualquer salmo e ler aquele salmo e ser abençoado por ele naquele dia, você ler eles do 1 ao 150, você vai ter sim um complemento, uma algo que vem pela composição dos 150. Então, só para vocês terem ideia, o livro de Salmos pode não parecer, mas ele tem uma introdução. E a introdução dele é no Salmo 1 e 2, tá? E a organização dele vem da seguinte forma na sequência. Então, eles são divididos, os 150 salmos são divididos como se fossem 5 livros. Então, do Salmo 3
ao 41, nós teremos o livro 1. No livro 2, do 42 ao 72. No livro 3, do 73 ao 89. No livro 4, do 90 ao 106. E do livro 5, do 107 ao 150. Aí aqui a gente pode se perguntar da seguinte maneira: mas a introdução não faz parte do livro 1? Alguns, teólogos dizem que sim, outros discordam, mas para melhor finalidade de entendimento, entenda que o capítulo 1 e 2 eles são uma introdução para os 150 salmos. E os últimos 5 salmos, tá, do livro de Salmos, tem, são salmos de louvor que fecham cada um dos 5 livros. Então, veja, existe uma introdução e existe um fechamento. Mas vamos mais adiante para a gente entender um pouquinho mais sobre essa estrutura. Então, entendendo até um pouco melhor, fazendo mais uma divisão, nos livros um, 2 e 3 existe uma predominância muito grande de salmos de lamento. Então, salmos de lamento, muitas vezes são salmos aonde o povo lamenta por ter sido infiel a Deus e por estar sofrendo o seu julgamento. E sim, isso é considerado uma forma de adoração, porque é uma forma de arrependimento. Então, quando o povo se lamenta por não ter a presença de Deus, por sentir a falta dele, por ter pecado, por ter cometido erros, por não ter sido, digamos, obediente e estar caminhando nos propósitos de Deus, é um salmo de lamento. Sabe aquele momento que nas suas orações você lamenta pelos seus erros, pelas falhas que você cometeu? Nesse momento, Deus reconhece isso como uma forma de adoração, porque você está ali se prostrando, se arrependendo. Agora, nos livros 4 e 5, nós temos uma predominância em salmos de louvor. Salmos que nós enaltecemos o nosso Deus, reconhecemos a grandeza dele, reconhecemos que ele é o dono da criação, que tudo que existe, se move e tudo que é nesse mundo é por causa dele, né? Nós sabemos que e nele nós podemos confiar, nele nós temos segurança. Então, são salmos de aleluia, são salmos de alegria, né? Então, salmos que são mais nesse sentido, mais alegres, mais contentes, mais vibrantes, são predominantes mais nos livros 4 e 5, tá? Então, seguindo aqui adiante, só para você agora pegar mais minuciosamente ainda, então vamos lá. No capítulo 1 e 2, quer dizer, no Salmo 1 e 2, você vai pegar a seguinte mensagem principal, tá? Feliz é aquele que medita na lei e abençoa os que se refugiam no rei messiânico, né? Então agora veja, nos livros 1, 2 e 3, vai se ter essa predominância de uma chamada fidelidade, ou seja, siga o modelo davídico. Qual que é o modelo davídico? Comete um erro, se arrepende, ou seja, é tipo uma pessoa que tem bastante amor a Deus. A esperança do retorno do Messias, ou seja, o povo vê a falta que Deus faz. Salmo de lamento, cumprimento de promessa, ou seja, aqui a mensagem é muito de esperança. Veja, livro um, uma mensagem principal focada em fidelidade a Deus. Livro 2, uma mensagem focada na esperança. Livro 3, na promessa do rei messiânico, no período de exílio, ou seja, da queda do rei Davi. Então imagina o quanto que essas pessoas tinham que estar apegadas naquele momento à esperança, ou seja, eles estavam num momento de exílio, quanto que eles estavam lamentando por estar ali, né?
No livro 4 existe a oração de Moisés. O Senhor Deus reina sobre o mundo e toda a criação é convocada a louvar. Então vejo que aqui já tem uma pegada que ela já dá um pouco de um up na coisa toda, porque aqui já são salmos mais de louvor. E o livro 5, Deus ouve o clamor e trará o reino messiânico. Aqui nós temos, né, no livro 5, o Salmo 119. E aqui tem uma coisa maravilhosa. O Salmo 119, ele é composto em cada verso por uma letra do alfabeto hebraico. Então, para cada verso, ou seja, dos 119, ele inicia com uma letra do alfabeto. Se fosse traduzir, por exemplo, para o nosso alfabeto, é como se o primeiro verso começasse com a letra A, o segundo com a letra B, o terceiro com a letra C, e assim por diante, e depois reiniciaria, tá? Mas daí aqui ou seja, tipo, é um salmo total, que ele tem uma construção única. E do Salmo 145 ao 150 são salmos de aleluia, que é um fechamento para cada um dos 5 livros, como se fosse uma conclusão para cada um dos 5. Indo aqui adiante, nós temos que entender mais alguns detalhes que existem, ou seja, são 150 salmos, é bastante informação, e muita coisa é extremamente é, minuciosa, são detalhes assim que só uma leitura com bastante atenção é que você percebe. Caso você tenha percebido alguma dessas coisas que eu vou falar nesse slide aqui, parabéns, meu querido, minha querida, você ganhou o selo de atenção máxima 5 estrelas, tá? Porque perceber isso daqui, você tem que estar muito atento mesmo, tá? Então vamos ver se você pegou ou não pegou. Então vamos lá. As 150 peças que compõem o livro de Salmos, originalmente são 147 salmos distintos. Opa, peraí. O que isto significa? Que são 147 salmos na realidade, não 150. Mas, Diego, mas eu olho aqui, ó, tem de 1 a 150. Mas olha só esse detalhe. O 14 e o 53 é o mesmo salmo. Agora, os salmos 9 e 10, eles são divididos em dois. Se você lê o Salmo 9 e na sequência lê o 10, você vai ver que ele é uma continuidade. É como se fosse o mesmo salmo, né? E o 42 e o 43 também. Agora, uma questão bem importante. Mas por que então eles são divididos dessa forma? Porque eles foram compostos independentemente. Assim, cada um deles tem integralidade e significado próprio. Então, se você leu o 9, mas não leu o 10, e você leu o 10 e não leu o 9, você vai ter uma mensagem completa em ambos. Lógico que se você leu os dois seguidos, você vai ter uma mensagem mais completa ainda, mas ele não vai carecer de sentido, tá? Os salmos, eles não foram reunidos de maneira aleatória, tá? Antes eles foram ordenados e agrupados de tal modo que o todo carrega um significado que realça as afirmações em cada um. Assim, no Saltério, você pode procurar por significado, tanto nos salmos individuais, como em suas relações ordenadas uns com os outros. Indo adiante, aqui nós podemos pensar nos dois dedos sobre poesia hebraica, tá? E uma coisa muito importante sobre poesia hebraica é que a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia. Por exemplo, a nossa poesia é de rima fonética, né? Ou seja, é, o bolo rima com rolo, que rima com lobo, que e assim vai, né? Ou seja, a gente reproduz a rima das últimas sílabas. Agora, a poesia hebraica, a organização dela
está na mensagem, no sentido da mensagem. Ou seja, é um paralelismo o nome. O paralelismo é uma mensagem afirma uma coisa e outra contradiz ou reafirma usando outros exemplos. Então aqui eu vou ler esse salmo aqui para vocês, tá? Primeiro numa forma íntegra, depois eu vou mostrar o paralelismo incutido nela, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então agora vamos ver o paralelismo. Então toda a parte aqui em amarelo está fazendo uma afirmação. A parte em vermelho é o contraponto à afirmação, tá? Então veja só, como é o feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Então aqui ele basicamente está falando dos justos e diz no fim que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aí o paralelismo vem nessa segunda estrofe, que diz o seguinte, que é o contrário, né? No caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E a última estrofe, ela faz um paralelismo em uma única frase, que é: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, para todo salmo que você ler, você vai acabar observando essa forma de construção poética, tá? Então, quando você for ler os livros de Provérbios e o livro de Eclesiastes, esse mesmo tipo de prosa, né, ou poesia, você pode encontrar, tá? Porque é uma forma dos hebreus fazerem poesia. Mas existem mais finalidades ainda, né? Então, agora eu quero observar essa passagem aqui com vocês. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar, tá? Então veja, aqui era situando a situação, então aquele momento em que os hebreus atravessaram o Mar Vermelho e os egípcios estavam indo atrás deles, né? Os cavaleiros ali do faraó. Então veja só este relato. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Então, aqui é um relato, ele é descritivo, né? Ou seja, você está lendo a Bíblia, você lê esse relato e você tem uma percepção sobre a história. Ou seja, aqui está dizendo exatamente o que aconteceu. Mas já no salmo seguinte, tem uma que é desculpa. Já no capítulo seguinte do livro de Êxodo, que é o Êxodo 15, do 3 ao 8, já tem a versão poética dessa mesma cena. Eu vou ler agora para vocês, só para vocês verem a diferença. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor.
Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Então, qual é a diferença entre o relato e a versão poética? O relato é uma descrição clara do que aconteceu. A poética é para introduzir, inculcar na cabeça do leitor a mão de Deus operando. Então aqui o leitor ele tem uma ideia de como seria Deus agindo, Deus operando. Ou seja, a poesia ela também serve como uma maneira de ilustrar para o leitor as ações de Deus, para que ele tenha uma imagem mental de como que tudo pode ter ocorrido, tá? Então, ou seja, ele aprofunda, ele eleva, né, a visão de tudo que ocorreu. Pois muito bem. Agora nós vamos fazer um review de mais ou menos tudo que acontece no livro de Salmos, salmo a salmo. Vamos lá? Então, muito bem. Salmos 1 e 2 diz o seguinte: Salmo 1 tem um lugar de destaque porque define a preposição teológica básica, que Deus abençoa os que se deleitam na lei e se comprometem com lealdade à aliança, enquanto o oposto prevalece para os ímpios. Isso serve de base para a maioria dos lamentos, bem como os cânticos de louvor e de ação de graças. Já no capítulo 2, ele introduz o papel do rei, que, como ungido e filho de Deus, é protetor de seu povo nomeado por Deus. Esse salmo não apenas fundamenta as dimensões de Sião e da realeza do saltério, torna-se a chave para o messianismo do Novo Testamento, à medida que esses salmos são reconhecidos como tendo sido cumpridos em Jesus Cristo. Então, como eu disse para vocês, Salmos 1 e 2 é uma introdução para tudo que vai acontecer no livro de Salmos. Pois muito bem, vamos agora ao livro 1. Então, do Salmo 3 ao 7, são 5 lamentos, apelos por ajuda, ou seja, aqueles momentos em que o povo se arrepende, né? Salmo 8 é um salmo de louvor ao Criador. Do Salmo 9 a 13 são lamentos em favor da libertação do pobre justo, ou seja, aquele que está sofrendo as consequências de tudo que está acontecendo, mas este é justo, mas ele sofre consequências. A gente viu em parte disso no livro de Jó, em tudo que acontece com Jó, que é o justo, mas que sofre. No Salmo 14, a insensatez da humanidade. No Salmo 15 a 24, é sobre quem tem acesso ao templo, quem poderá acessar o templo do Senhor. No Salmo 25 ao 33, são salmos de oração, louvor e confiança ao Rei da criação. No Salmo 34 ao 37, são instruções, são a instrução na sabedoria e apelo contra ímpios. Do 38 ao 41, são 4 lamentos de oração e confissões de pecado. Passando para o livro 2, do 42 ao 45, nós temos 3 orações e um salmo régio. Nós temos, do 46 ao 48, salmo de celebração em Sião. Do 49 ao 53, sobre retidão diante de Deus.
Do 54 ao 59 são outros 6 lamentos ou orações por ajuda. Do 60 ao 64 são 5 orações com temas comuns. Do 65 ao 68, em louvor às obras impressionantes de Deus e a sua presença. Salmo 69 a 72 são 3 orações e um salmo régio. Livro 3. Então, do 73 ao 78, sobre rejeição e esperança em Sião. Daí do 79 ao 83, novamente sobre rejeição e esperança em Sião. E do 84 ao 89, em celebração de Sião e um lamento por sua destruição. Aí agora a gente passa para o livro 4. Então aqui vai ter uma mudança, né? Ou seja, aqui vai ter uma predominância maior de salmos de louvor. Do 90 ao 92, Deus como o nosso refúgio. 93 a 99, Deus reina, que o povo se alegre. Do Salmo 100 ao 106, em louvor a Deus e na esperança de restauração. No livro 5, né? Então, no livro 5, do 107 ao 109, louvor ao resgate do povo por Deus, 2 lamentos davídicos. Salmos 110 a 118, o rei que vem, salmos e festejos. E o Salmo 119, como eu expliquei para vocês, ele é composto, tá? Em cada estrofe dele, né, em cada parte dele, ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então, dá uma olhadinha aí de como que é o alfabeto hebraico, né? Ou seja, olha a letra deles, como é detalhada, tudo mais. E é bem interessante, né, em algum momento, se vocês quiserem aprofundar os seus estudos, é, fazer cursos, né, de grego, né, e hebraico. Logicamente, né, é um aprofundamento, né? Você pode continuar todas as suas leituras sem esse adicional, não tem problema nenhum, tá? Mas caso você queira se aprofundar mais, né, e viver como um exegeta, você pode fazer, né, esse aprofundamento. Livro 5. Então, Salmos dos 120 a 134, né? 2 degraus, chegada dos peregrinos ao santuário, Salmo 135 a 137, em resposta aos degraus. Então, do 138 ao 145, coleção davídica final, do 146 a 150, Aleluia quíntupla. Aleluias finais destacam o tema principal do saltério. Deve ser louvado. Ele é defensor dos desamparados e criador e restaurador do seu povo. Deve ser adorado do alto do céu e abaixo da terra, com dança com os lábios, e com espadas em punho, e com chamados ao louvor, com todo tipo de música e de dança. Este último salvo parece ter sido composto deliberadamente para concluir o livro 5 e todo o saltério. Então, para a gente poder encerrar, eu vou ler com vocês um salmo de Aleluia, que é do Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Meus caros irmãos e irmãs, esta foi a nossa aula sobre Salmos. Que Deus abençoe vocês e bons estudos. Tchau.